Estamos online. Muito bem. Boa noite para você que vai chegando. Vamos dar aí alguns instantes para o pessoal começar a chegar. Mas temos aí Rafael, Tatiane, Rodrigo, Regina. E aí o pessoal começa a subir. Rodrigo, beleza, Rodrigo? Maravilha, boa noite. Amanda, Regina, Wendel, galera tá chegando. Maravilha. Hoje uma live um pouquinho diferente, uma live que não é exatamente sobre conteúdo técnico de contabilidade, né? Sobre uma coisa que acontece, né? Uma coisa que acontece no mercado. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, aquela conferência básica, né? Tá me ouvindo direito? Tá me vendo direito? Né? Manda aí uns coraçõezinhos aí para eu saber, me comunique, me manda ali um comentário para eu saber se está chegando aí o áudio, o vídeo, para não sair falando aqui igual um maluco e você não conseguir, né, captar a informação. Sim? Ah, legal. Esther, Stephanie, usando, Rodrigo, show de bola, os coraçõezinhos subindo. Então tá bom. Então o negócio é o seguinte. Hoje a gente vai conversar sobre aquela história, né? Eu sei que você não tem cliente desse jeito, eu sei que você não tem cliente desse jeito, mas outros contadores em outras cidades, né? Enfim, em outras regiões do país tem, né, aquele tipo de cliente que fica lá falando que quer fazer uma jogadinha, que quer fazer um negócio, que o amigo dele ouviu falar que dá para fazer. Ou então que, todos os meus amigos fazem isso e só eu sou o trouxa que não estou fazendo, eu quero começar a fazer. Quer dar aquela marretadinha, quer dar aquela falcatrua, quer sumir com uma nota, né? Quer receber e dizer que aquilo lá é qualquer outra coisa, comprar sem nota, enfim, quer fazer coisa errada, né? E esses nossos amigos, né? Porque eu e você não temos clientes desse jeito, mas aqueles nossos amigos de outras cidades, de outras contabilidades, né? Costumam se perguntar, poxa, como é que eu vou convencer esse cara a fazer o certo? Né? É sobre isso a nossa conversa de hoje. E aí, eu tenho que começar falando com você de uma coisa que é básica, não vai embora só porque eu vou falar de legislação, tá? Fica por aí que é coisa bem rápida. Eu tenho que te falar do Código Civil, né? Porque no Código Civil tem lá um negócio, o artigo 177, 1177, né? Que ele fala pra gente sobre a responsabilidade do preposto. E se você não sabe, o contador é um preposto, né? Um dos prepostos, né, que a legislação traz. Então, assim, o que se fala lá sobre a responsabilidade do preposto? Né? Artigo 1177, 1177, ele fala lá sobre, né, que quando o preposto faz escrituração contábil, né, como se o próprio empresário, a própria empresa tivesse feito, né, a não ser que haja má fé do contador em fazer isso. Beleza, isso é o caput do 1177, e aí vem o parágrafo único, ele nos interessa muito para começar essa nossa conversa. O que acontece? Ali fala pra gente o seguinte, que nós contadores, né, os prepostos, eles respondem pessoalmente por aquilo que eles têm culpa, tá? Então você responde pessoalmente por aquilo que você tem culpa. Então, você esqueceu de entregar a desgraça da DCTF, atrasou, então a culpa é sua e você tem responsabilidade pessoal por essa multa. Eu sei que você nunca entregou uma DCTF em atraso, mas, né, por incrível que pareça, isso acontece de vez em quando, tá bom? Então, isso é minha culpa, então eu respondo pessoalmente por isso. Mas o parágrafo único continua falando de uma outra coisa. Olha, você, preposto, responde solidariamente perante terceiros quando houver dolo. Quando houver, portanto, intenção. Então, meu amigo, a parada é a seguinte, tá? Vamos começar por aí, que isso aqui é importante pra caramba, pra gente falar sobre convencer o empresário a não fazer coisa errada. Né? É o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é que o seu papel enquanto contador é orientar o correto. Ponto. Ah, mas se eu não fizer o errado, ele vai sair do meu escritório e ele vai lá para
para a concorrência que cobra R$50. Né? Vá para o diabo que eu carregue, vá para onde ele quiser, o problema é dele. Tá? Mas eu vou chegar lá. O fato é o seguinte, quando você entra na loucura de orientar o errado, você passa a ter a intenção. Quando você passa a ter a intenção, você passa a responder solidariamente perante terceiros. Então esse é um primeiro ponto que é fundamental. Esse ponto é fundamental. Então, primeiro de tudo, essencial, Código Civil, artigo 177, parágrafo único, né? Você deve, então, portanto, responder ao seu cliente, você tem que orientar o seu cliente, aconselhar o seu cliente, executar o seu serviço dentro daquilo que é a legalidade, dentro daquilo que é a orientação conservadora, dentro daquilo que é a estrita legalidade. Esse é o nosso papel. E aqui vem outra coisa importante que é consequência disso. Eu não sei você, mas eu não lembro o que eu almocei semana passada. Se você me perguntar, cara, o que você almoçou semana passada? Não sei, tá? Que dirá o que o meu contador me orientou há 4 anos e pouco atrás. Tá? Então imagina, né, há 4 anos e pouco, 5 anos, prazo prescricional em regra geral, os tributos fazendários, 5 anos, quando é por homologação é 5 que dá quase 6, né? Tem uma contagem chatinha lá para fazer. Então assim, vamos falar de 5 anos, vamos arredondar 5 anos. Tá? Então assim, em 5 anos prescreve lá o tributo. Antes disso, então, o governo poderia ir lá cobrar, a administração tributária poderia ir lá cobrar a falcatrua que foi feita. E aí, o teu cliente, ele não lembra o que ele almoçou semana passada, que dirá o que você orientou para ele há 5 anos atrás. Então, além de você conhecer o artigo 1177 do Código Civil, lá o parágrafo único, além de você orientar o seu cliente de acordo com o que é o correto, para você se eximir da responsabilidade perante terceiros, porque não foi o seu dolo, não foi sua intenção lesar terceiros, além disso, lembre-se, o seu cliente não vai lembrar o que ele almoçou semana passada. Então, orientou, conversou, bota por escrito, tá bom? Coloca por escrito, faz uma ata de reunião, faz um memorando. Assim, meu amigo, beleza, conversamos, está orientado. Se a despeito do que eu estou te orientando, você quer fazer errado, tudo bem, assina aqui para mim. E isso é fundamental. Você tem que saber esse negócio. Né? E isso é uma coisa que eu não vejo os contadores fazerem com habitualidade. Já vem aumentando, começa a ter uma frequência maior disso. Mas não é uma coisa que a gente vê com frequência. Os nossos colegas advogados fazem isso muito melhor do que nós, com muito mais frequência do que nós, e é uma coisa importante que a gente tem que aprender a fazer. Tá? Então, saber que você deve orientar aquilo que é o conservador, você deve orientá-lo aquilo que é o correto, ele não vai lembrar disso daqui. Não é nem má fé. Eu não estou te dizendo que assim, ele vai de sacanagem contigo, ele vai dizer que ele não lembra. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele não vai lembrar mesmo. E assim, se ele não lembra que você falou, é porque você não falou. E se você não falou, a culpa é sua porque você não falou. Na cabeça dele é isso que está acontecendo. Não é, nem é má fé. Não estou falando que, porque o empresário, né? O empresário, ele é mal intencionado. Não, é porque o cara não lembra. Imagina, ele está com um monte de coisa na cabeça. Né? Então, ajude-o a lembrar, porque o papel não apaga. Né? Pega a assinatura dele, né? E isso é perfeito, isso é maravilhoso. Documentar os teus processos, papéis de trabalho, né? Quem trabalha com auditoria, quem trabalha com perícia, quem trabalha com consultoria está acostumado a fazer isso. Faz parte do mundo adulto, tá? E por falar em mundo adulto, eu tenho que falar de uma outra coisa sobre essa história, né? Para a gente chegar lá em como convencer o cliente a não fazer coisa errada. E aí deixa eu te falar um negócio. Eu não sei se você tem filho, se não tem. Se você já tem filho, você já foi para esse outro polo, né? O polo de ser pai, de ser mãe. Se você não tem, então você está no polo de ser o filho. Né? Muito bem. Então, quando o papai, quando a mamãe pensam na criança, né? No filho, eu tenho uma filha, tenho lá minha filha maravilhosa, a Júlia, professor Fernando, tô colocando aqui, carta de responsabilidade, grande professor Fernando Sampaio, temos uma celebridade aqui na live, vamos falar da carta de... Vamos falar dela, já chegaremos lá.
né? Mas então, tem a minha filha maravilhosa, a Julica, que é o seguinte, quando ela era pequenininha, né, 4 anos, 5 anos, 3 anos, eu como pai tinha aquele ímpeto da bolha, né? O ímpeto da bolha. Você, olha, filha, cuidado para você não subir aí e não se machucar. Filha, cuidado para você não fazer tal coisa que você vai ficar resfriada. Filha, cuidado, não sobe aí que senão você vai cair, vai quebrar o braço. Filho, não... e o pai e a mãe são assim, né? Nós somos assim, é normal, né? Enfim, é o que é, né? A gente quer proteger, a gente quer que cuide direitinho, quer que não se dê mal. E todo pai é assim, toda mãe é assim. Só que deixa eu te contar uma coisa. Você não é pai e mãe do empresário. Você não é. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que o empresário ele é um adulto, é uma pessoa formada, é um velho, né? Uma pessoa que é maior de idade, né? Ou como o pessoal diz no péssimo português, é de maior, né? Você não é pai e mãe de empresário. Tá? E o contador ele tem que sair dessa síndrome de pai e mãe de empresário. Ah, porque coitado do empresário, eu vou fazer isso para ele. Coitado do empresário, mas eu não quero que o empresário faça isso porque ele vai se dar mal depois. E porque não sei o que lá. Não é teu papel fazer isso. Não é o teu papel fazer isso. Não tem que dizer para o empresário que se ele fizer isso, não faça. Não faça porque senão você vai se dar mal. O nosso papel, enquanto profissional contábil, é o de orientar, aconselhar, assessorar. Esse é o nosso papel, né? De executar de acordo com a legislação vigente. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é dizer para o empresário, e aqui é o ponto fundamental do que a gente tem para conversar hoje. O nosso papel não é dizer o que o empresário tem ou não tem que fazer. O nosso papel é orientar. Então, Caio, como que eu vou convencer o empresário a não fazer a coisa errada? E a resposta é: não vai. Você não é a pessoa que tem que dizer para ele não faça. E sabe por quê? Porque quando você se coloca na posição de pai e mãe, pai ou mãe do empresário, ele se coloca nessa posição infantil, de dizer que o problema não é ele fazer errado. O problema não é a legislação. O problema não é a administração tributária. O problema é o contador, é o chato do contador que não me deixa fazer isso. E aí você fica numa dicotomia absurda de que o empresário quer dar um jeitinho de te convencer que pode fazer errado e você entra nessa loucura de querer convencer o empresário de que ele não pode fazer errado. E não é o teu papel. Você está gastando tempo e energia fazendo uma coisa que não é o teu papel. Não é, simplesmente não é. E sinto muito se você veio para essa live achando, não, Caio vai me dar os 7 passos para o sucesso, para o meu empresário nunca mais pensar nisso. O Caio vai me ensinar hipnose para eu cuidar agora do meu cliente. Não vai existir isso não, é impossível. Isso não vai acontecer, não tem como acontecer. É o que é. Agora, vamos lá. Sabendo que eu respondo por aquilo que eu tenho dolo, então eu oriento o meu cliente. Eu não sou o cara que vou dizer não faça. Eu sou o cara que vou dizer, olha, a minha orientação enquanto teu contador, enquanto teu consultor, então, enquanto teu conselheiro é dizer o quê? Olha, de acordo com a legislação vigente, o correto é fazer isso. Ah, mas eu quero fazer tal coisa. Ah, mas eu quero vender sem nota. Ah, mas eu não quero controlar meu estoque. Ah, mas eu não quero contabilizar meu banco. Olha, o correto é isso, de acordo com a legislação. Se você não fizer, o reflexo disso é é isso que te acontece. E você orientou, bota por escrito, pede a assinatura dele e tá ok. Se a despeito do que você orientou ele quer fazer errado, o problema é dele. O problema é dele. Tá? E aí, vou puxar ali, o professor Fernando colocou na roda, né, o anexo 1 da ITG1000, a Carta da Administração. Porque daí entra uma encruzilhada ética que pode acontecer. Tá? E tem uma encruzilhada ética que pode acontecer ali, que é uma coisa que é muito interessante que a gente tem que levar em consideração. Que é o seguinte, olha,
travou aqui alguma coisa, né? Eu orientei o meu cliente. Muito bem. Eu orientei meu cliente e ele não quis fazer o certo. Beleza. Então, ele quer sonegar imposto, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, tudo bem. Só que ele tem que escolher fazer as coisas errado de modo que eu não fique sabendo o que ele está fazendo de errado. E parece um contrassenso isso, mas é o que é. Pelo seguinte, se ele não quer contabilizar um banco, o problema é dele se ele quer ser uma falcatrua ambulante. O problema é dele, mas eu não posso saber que esse banco existe. Porque na ITG 1000, anexo 1, lá tem a carta da administração que o pessoal pega quando inicia o contrato e todo ano pega de novo e acha que aquilo ali é uma blindagem patrimonial. Não é. Porque aquilo está dizendo o seguinte, olha, a administração está declarando que entrega tudo que tem que ser entregue. Agora, se você, contador, sabe que o banco existe e não contabiliza, te pergunto, como é que você fecha um balanço e coloca a sua assinatura e o seu CRC lá, dizendo que aquilo ali é posição patrimonial? Como é que fica isso? Qual é o milagre que vai ser feito? E essa que é a encruzilhada ética. Né? Quando você... Ele vai fazer errado, ok. Mas quando você sabe que aquilo existe e não contabiliza, aí a gente muda de lugar. Aí não é mais o empresário fazendo errado. Nós, contadores, decidimos como se contabiliza. Não é o empresário. É você, contador. Sou eu, contador. Quando eu falo você, não é você pessoalmente, não tem nada com você, a amizade continua. É você genérico, né? Nós. Então, qual que é o grande ponto aí? O empresário quer fazer errado, ok, ele que faça errado a despeito da minha orientação e por escrito eu tenho a orientação correta que eu dei para ele, e se a despeito disso ele não quer fazer, problema é dele. Ele que se lasque depois no judiciário e tomara que a fiscalização pegue esse cara, essa falcatrua ambulante. Tomara que pegue. Mas, na frente dele a gente faz uma cara de que peninha, pois é, como é que pode? Mas eu te avisei. Né? Mas enfim, mas o lance é, quando você, contador, fica sabendo da coisa errada e opta por contabilizar errado, aí é você. Aí o problema é com você. Porque tem um negócio lá, NBC-PG 100, NBC-PG 200, NBC-PG 300, né? A senha geral 200 para quem presta serviço, 300 para quem é contador interno. Para quem não sabe, normas brasileiras de contabilidade, profissionais em geral. E lá fala o seguinte, meu amigo, você deve ter independência na contabilização. Tá? Lá tem uma série de ameaças, conflito de interesse, ameaças, né, de haver viés nessa contabilização. Há uma série de ameaças lá. Né? Inclusive o terrorismo, né? Cliente terrorista. Se você não fizer desse jeito, eu vou tirar daqui minha contabilidade e vou levar para outro. Então vai! É isso que deveria ser feito. Então vai! Eu sei que você tem boleto para pagar, eu também tenho. Mas o fato é, compensa pagar boleto com um negócio desse, com um rabo preso desse por sei lá quanto tempo? Essa é a pergunta. É sair daquele mundo infantil de achar que eu não tinha escolha. Você sempre tem escolha. No mundo real, mundo de gente adulta, a gente sempre tem escolha. Nem que seja abrir mão do mau cliente, abrir espaço na sua vida para bons clientes. Sempre há essa escolha. Então, o ponto de virada é: como é que eu vou convencer o meu cliente a fazer a coisa certa? Não é você que tem que convencer. Você tem que saber o seu posicionamento, de orientar, de aconselhar, de indicar o correto, pegar isso por escrito. E se ele quiser fazer errado, ele que faça sem que você saiba. Porque se você souber contabilizar errado, aí ferrou para você. Aí ferrou para você, para mim, para o contador. Por quê? O cara compra sem nota. Pô, ele comprou sem nota, mas ele comprou. Eu sei que é uma compra. Porque daí não sei o que, blá 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 blá. Meu amigo, a ITG 2000, item 5, a linha E, fala que você pode contabilizar sem documento. Contabiliza a despesa, porra. Aí não, eu vou fazer suprimento de caixa. Aí você tem um caixa mentiroso, aí você tem um lucro mentiroso. Aí você distribui o lucro mentiroso com caixa mentiroso. Uma mentira atrás da outra, um problema atrás do outro. Pra quê? Pra cobertar falcatrua dos outros. Só que agora não é mais a falcatrua do cliente. Não é mais o cliente cometendo crime contra a ordem tributária. Aí é você
optando por contabilizar errado para acobertar algo, portanto, no mínimo, conivente. No mínimo, conivente. Não sou advogado, deve ter um termo lá, se você é cúmplice, não sei se é passiva, deve ter um juridiquês lá mais apropriado para isso. Mas o fato é, você, contador, com responsabilidade técnica, com CRC, colocou o seu na reta, escolhendo como contabilizar. Não é o cliente que escolhe como contabilizar, é você. Não é o cliente, é você. Tá bom? E isso é fundamental. Então, eu vou lá, mas a única coisa que eu podia fazer era lançar para caixa. A única coisa que eu podia fazer era lançar para despesas a apropriar. Era despesas não reconhecidas. Cara, você é o contador. Né? E aqui eu sou obrigado, não é o tópico de hoje, mas eu sou obrigado a tocar nisso. Talvez numa outra live a gente tenha que falar disso. Os contadores, em geral, em média, tem sofrido com uma incapacidade, com uma dificuldade de se posicionar e tomar decisão. A norma fala, olha, analise, julgue, tome a decisão, contabilize. E aí o contador fica naquela, mas qual é o nome da conta que eu coloco? E eu posso digitar com essa mão ou com essa? E eu posso usar caneta azul ou preta? Cara, você é contador. Você é contador. É você que decide isso. Analisa o fato, contabiliza. E aí, se você está nessa encruzilhada ética, a grande questão é essa. Você não tem que convencer o seu cliente a fazer o correto. Você tem que orientá-lo. E ele, enquanto adulto, enquanto pessoa que sabe o que faz da sua vida, ele vai decidir, olha, faz isso, faz aquilo, e aí? Aí, se ele vai fazer errado, o problema é dele. Aí agora é a sua questão ética. Você vai fazer errado junto, ou se ele quiser fazer errado, que faça errado, entre aspas, direito, porque se eu souber, eu vou falar. Né? E aí você tem as consequências, inclusive burocráticas, né? Porque você, enquanto profissional contábil, prestando serviço de contabilidade, está sujeito ao COAF. E aí você se posiciona, ou você comunica ao COAF, ou você fica do lado do empresário que está fazendo uma coisa potencialmente errada e não comunica. Né? E aí você tem que orientar o seu cliente que ele tem que fazer DME. Né? Então, de um problema começam a ter vários outros problemas, várias outras consequências. Né? Então, essa live, esse tópico é fundamental, uma coisa que me perguntam sempre, perguntam todo dia, e eu achei por bem compartilhar isso com vocês. Né? É a mesma coisa aqueles casos, né? Caio, eu queria constituir uma empresa no nome do meu filho, porque... Cara, porra, o que é que tu vai fazer com a criança? Uma criança de 5 anos. Eu queria abrir um comércio, eu e meu filho de 5 anos. Pode? A legislação prevê, pode, ok, né? Menor incapaz, absolutamente incapaz, representado pelos pais na ausência de um por mais de um. Só que a pergunta que eu te faço é o seguinte, essa criança de 5 anos vai integralizar o que na empresa? O bonequinho do Homem de Ferro? Ele quer entrar numa empresa por quê? Pô, o cara é o visionário do universo, o cara é o próximo Steve Jobs, só pode. Com 5 anos ele quer abrir uma empresa? E é de propósito essas perguntas, que é para você, para cutucar, né? Essa é botar o dedo na ferida, para cutucar o óbvio. É uma falcatrua isso aí. E você, contador, vai se posicionar como? Então, mais importante do que querer descobrir a forma de hipnose, de não sei o que, para falar, eu vou fazer uma hipnose e agora o meu empresário lá nunca mais vai fazer coisa errada. Cara, isso é um lugar que não existe. Fica esperando Papai Noel junto, isso não vai acontecer. Agora, você, profissional contábil, tem que saber como fazer isso. Se posicionar como profissional, como adulto, como uma pessoa que entende suas responsabilidades e o que não é suas responsabilidades, orientar o correto, documentar e ter essa decisão ética. Tá certo, meus amigos? Era isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Não foram os 7 passos do milagre para fazer tal coisa, porque você sabe que isso não existe. Isso é papinho motivacional. Não existe. Aqui a gente está para falar do que é o que é, realmente sem mimimi, sem enrolação. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se você gostou, eu vou fazer aquele pedido clássico. Tira um print dessa tela,
compartilha nos seus stories, me marca para que eu tenha a felicidade de saber que foi útil para você e bora alcançar mais gente, porque quanto mais contadores souberem isso, melhor, aí de verdade, a nossa profissão vai crescer. Beleza? Uma ótima semana para você, um forte abraço e até a próxima.